É advogada, né, Franciele Proussati. Ela está aqui para tirar nossas dúvidas e as dúvidas de vocês de casa também. Vocês podem interagir com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Bora interagir com a gente? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro, tudo bem? É um prazer estar aqui, quero agradecer o convite. Nós que agradecemos aí, Franciele, mas vamos começar a explicar para o pessoal de casa. Queria que você explicasse quem pode casar e se tem que ter uma idade mínima ali também. Hoje a lei prevê que a idade mínima para o casamento é a partir dos 16 anos. Porém, dos 16 até os 18 anos, é necessário a autorização dos pais ou, no caso da falta da autorização desses pais, pode ingressar com uma ação solicitando aí o suprimento dessa assinatura e aí o juiz é quem vai deferir esse pedido e ele deve ser também justificado, né? Qual o motivo. É porque há algum tempo atrás a gente até viu que uma adolescente aí de 16 anos casou tal, mas não com a autorização dos pais, ela já tinha arrimo de família, é isso? Não? Ela tinha 16 anos. 16. Daí ela já pode casar com a autorização dos pais. Só isso? com a autorização dos pais. Caso ela complete esse ato, né, sem autorização dos pais ou do juiz, esse ato é nulo. Então ele não vai ter o efeito do casamento, né? As leis legais, né, doutora? Isso. E no ato do casamento, doutora, caso uma das partes dizer que não quer casar mais, quais que são as consequências ali? Nós estamos que pode vendo acontecer, aí, né? Chegar pode na hora lá, acontecer. quando, já que estão perguntando, vamos falar a verdade. Claro, ou até a brincadeira, assim, não, sim. Não pode. Brincou, as pessoas já não casa mais. Inclusive, eu vi que num casamento o padre não aceitou mais, porque falou não, mas estava brincando. Então... Perfeito. E também no casamento no civil, né? Aquele que está presidindo o ato, que está o juiz de paz, que está realizando a cerimônia. O que é o casamento? Ele é um ato de vontade entre as partes, ele é um contrato. E nesse contrato, a vontade das partes ela é fundamental para que ocorra, né? Um contrato bilateral. Então, caso quem está celebrando este casamento perceba que uma das partes tem alguma dúvida referente a este ato de vontade, então vai ser... no mesmo dia já não pode se casar, tá? E aí vai ser suspenso o casamento, ainda que seja por brincadeira. Então, por isso tem que cuidar, gente. É sério e tem que ter esses cuidados, tanto sério que existe as leis para isso, né? Mas, doutora, o que é o pacto antinupcial? Que todo mundo fala, que às vezes até esse nome já assusta um pouquinho também, né? Assusta um pouquinho. Eu falo que o pacto antinupcial, ele é uma ferramenta muito importante até para uma questão de organização matrimonial. O que nós não temos ainda é a cultura. O que as pessoas entendem é que o pacto antinupcial é somente pela questão patrimonial, é só uma questão de proteger o meu patrimônio, né? Exceto o regime da comunhão parcial de bens, todos os outros regimes escolhidos é necessário que se faça o pacto antinupcial. Porém, culturalmente, aqui no Brasil, nós fazemos só mesmo por uma organização patrimonial. Mas nós podemos colocar outras questões do dia a dia, por exemplo. Questões de quem vai lavar a louça. O que nós costumamos ver no mundo dos... As responsabilidades do dia a dia, a questão da vida íntima do casal, a questão, no caso de traição, uma indenização, né? No caso dos filhos, quem vai cuidar de cada questão. Então, eu vejo como uma ferramenta muito importante que ainda está se tornando mais conhecida aqui no Brasil, mas que é muito importante para a organização do matrimônio, porque é compreensível, Marco, que quando o casal ele está apaixonado, tudo vale, tudo né? vale, Tudo tá ótimo. Nós nunca vamos nos separar, né? O amor e infelizmente os divórcios acontecem, então é necessário e também para uma questão patrimonial. O patrimônio é importante para mim de que forma? Né? Então, já deixar isso claro, essa discussão é importante antes do casamento. Porque na hora, todo mundo de cabeça meio quente ali também, daí fica mais complicado ainda mais quando tem os filhos no meio ali também, então tudo isso tem que cuidar. Exatamente, essa organização, ela pode até evitar um eventual divórcio, porque aí ficou tudo organizado, as partes já têm muito claro o que vão fazer, o que é importante para mim dentro do meu patrimônio, né? E aí fica muito mais fácil e pode até prevenir aí um eventual divórcio. Doutora, e assim, qual que seria a diferença entre o casamento e a união estável? Porque tem diferença deles ali também, né? Tem diferença. A união estável, ela se configura por uma união
contínua, duradoura, né? Com o objetivo de constituir família e que seja pública. Então, eu não preciso formalizar esse ato, diferentemente do casamento, que é um ato solene, formal, e eu também mudo o meu estado civil. Quando eu estou em união estável, ainda que eu tenha os mesmos direitos, tá? Já se entende que tanto você estar num casamento ou numa união estável, você tem os mesmos direitos. Você pode, inclusive, até agora escolher os regimes, a questão do sobrenome, numa união estável, se você formalizar ela, né? Porém, no casamento é algo muito mais formal, algo solene, e aí você muda o status de solteiro para casado. Doutora, e se a união estável, ela dá os mesmos direitos do casamento, qual que é a vantagem, então, de casar ali, se elas são tão parecidas? Ótima pergunta. Sabe, eu percebo que hoje, a união estável, você consegue adotar o sobrenome do parceiro já por uma escritura pública de união estável. Você consegue escolher o seu regime de casamento. Então, qual seria o sentido de se casar? Eu vejo que ainda é uma questão cultural e também uma questão religiosa. Nós temos toda essa questão, né? O catolicismo ainda faz parte aqui da nossa cultura brasileira. Então, toda essa questão de viver aquele sonho. E não necessariamente você precisa, para casar-se na igreja, casar também no civil. Mas eu ainda vejo que é uma questão de papel, de formalização, formalidade mesmo. Uhum. E assim, é possível alterar esse regime de bens no casamento? É possível sim, por exemplo, eu me casei pelo regime da comunhão parcial de bens. Hoje eu quero construirmos muitas coisas juntas, hoje eu quero mudar para a questão do regime da comunhão universal de bens, onde tudo é de todos. Eu posso pedir, porém é necessário, é obrigatório que seja feito um pedido em juízo de forma justificada. Então tem que ficar atenta a isso aí também, né? E como que fica a questão do nome, doutora? Tem que mudar o homem também, ele pode colocar o sobrenome da mulher, tipo assim, porque geralmente a mulher que usa o sobrenome do homem, mas já tem como mudar isso também? Mais uma vez, você vê como o nosso casamento, como o casamento ainda é regido por uma questão cultural, né? Mauro, até 1977, antes da lei do divórcio, a mulher ela era propriedade do homem. Tinha então que ter era o sobrenome. Isso, ela era obrigada a adotar, porque ela se tornava propriedade. Né? Depois da lei do divórcio e aí com a Constituição Federal de 1988 que nós temos o princípio da igualdade, então as partes são iguais, já não há mais essa questão que a mulher é propriedade do homem, né? Os direitos são iguais entre as partes, passou-se então e aí o Código Civil de 2002, a mulher então pode querer ou não adotar o sobrenome do marido e do esposo, e ele também pode querer ou não adotar o sobrenome da esposa ou continuarem com o nome de solteiro. Isso é importante saber também ali. Mas, doutora, eu queria que você explicasse também uns pouquinho pra gente sobre os tipos de regime de casamento, porque com essa nova lei alguns mudaram também, né? Algumas questões, eu vou explicar aqui, então, os mais comuns, tá? O regime legal. Então, eu não escolho um regime. É o da separação, o da comunhão parcial de bens. Então, tudo aquilo que eu já tinha são bens particulares meu. Casei, adquiri patrimônio junto, divide entre o casal. Então, acaba sendo 50-50 daquilo que nós construímos juntos, tá? No regime da comunhão universal de bens, só uma observação da comunhão parcial. O que eu adquiro que seja de herança ou de doação não integra daí na partilha dos bens. O da comunhão universal de bens, então tudo aquilo que eu tinha, todo o patrimônio que eu tinha antes desse casamento e todo o patrimônio que nós vamos construir passa a ser dos dois, inclusive herança e doação. Tá? E aí o regime da separação total de bens. Nesse caso, quando se entra com um divórcio, nem partilha tem. Por quê? Porque cada um administra os seus bens, o que é meu, o que é seu é seu. Aí nós temos um regime que é o regime legal, que é o próprio nome já diz, que ele é imposto pela lei. Tá? Eu vou dar 2 exemplos aqui dele, no caso, por exemplo, de pessoas que já são casadas. Elas não podem casar, não poderiam casar novamente, né? Então, vamos supor que eu me casei e não fiz a partilha dos meus bens ainda. Ou no caso de que eu me casei e faleceu o meu cônjuge e eu ainda não fiz o inventário e tenho filhos. Então, nesse caso, obrigatoriamente, o regime tem que ser da separação legal e também para pessoas maiores de 70 anos. Doutora, e assim, em quais situações pode acontecer assim a anulação do casamento? Existem 2 situações. Existem a anulação quando ele é nulo. Eu posso pedir a anulação.
Então, vamos lá um exemplo. A pessoa se casou e aí houve um erro essencial. Ela não sabia, vamos supor, eu vou dar um exemplo, um erro essencial na honra, a identidade dessa pessoa. Então, essa pessoa se casou e ele dizia que era empresário. E ela acreditou do ramo de alguma coisa lícita. Após o casamento, descobre que ele é traficante. Então, ela pode pedir a anulação desse casamento, por quê? Porque vai ser algo insustentável de conviver, fere a honra, a dignidade. Ou por uma questão de que essa pessoa não sabia que ele cometeu um crime, né, anterior ao casamento, descobriu depois. Pode pedir anulação e até por uma questão assim, o caso de alguma doença, talvez assim, que possa passar para a pessoa, por exemplo, caso de HIV ou alguma deficiência que eu não sabia e que é fundamental para mim. Então, eu posso pedir... saber, por isso que tem até os exames antinupcial aí, que é tudo isso aí para estar certinho. Por isso que eu falo, Mauro, é importante esse diálogo, é importante esse contato entre as partes. Aí, tendo todas essas questões e aceitando isso, vai ser muito menor a probabilidade de um eventual divórcio. E as questões de... o casamento é totalmente nulo, que nós comentamos a questão dos 16 anos, né, quando não há ali nem a assinatura dos pais, a autorização e nem o suprimento do juízo. E aí, assim, não pode casar, por exemplo, mães com filhos, sogras com genros, aquele que foi adotado com o adotante. Então, nesse caso, é nulo. Esse casamento nunca gerou efeito. No caso de anulável, então, eu fui casado, ele gerou um efeito, só que ao invés de eu ser divorciado, eu volto a ser solteiro. Então, ele não gera mais efeito nenhum. É importante cuidar isso aí, doutora. Mas assim, a pessoa casou só na igreja, ela tem direito a esses bens também ou não? Só quando é feito no civil? Não, não. Quando casa na igreja é o mesmo efeito da união estável. Então, o casal, os conviventes passaram a morar junto com todos aqueles requisitos, que é uma convivência contínua, pública, duradoura, com o objetivo de constituir a família. Então, vai reger da comunhão parcial de bens, o regime da comunhão parcial de bens. Então, tudo aquilo que eu já tinha é meu, né? Que são os bens particulares. E tudo aquilo que nós construímos juntos será dividido numa eventual separação. Isso, ó, o povo está interagindo com a gente. Chegou uma pergunta aqui do Paulo Andrade de Cascavel. Moro junto há 10 anos e agora meu convivente quer casar. Tenho direito a tudo que já construímos? Então, o que eu sugiro para o Paulo? Paulo, eu sugiro que você formalize primeiro essa união estável para que nós consigamos comprovar esses 10 anos e depois converta essa união em casamento. E daí aí ele consegue ter direito aos bens adquiridos ali. E escolher certo também ali qual que é o regime. O regime, né? O que eu sugiro? Que procure um profissional, né, aí da área do direito de família para que possa estar orientando. Porque o regime, não existe um regime correto. Qual que é o melhor regime? Não, é o regime que se adequa mais àquilo que eu procuro na minha união, né? Então, vamos ficar atento aí. Quero aproveitar e agradecer, doutora. Muito obrigado por tirar nossas dúvidas. E se vocês de casa também querem saber mais sobre o direito, casamento, o que tiver ligado a direito, mande sugestões pra gente, o que vocês querem, as dúvidas de vocês. E nós convidamos novamente a doutora Franciele para vir